Apresentar a nossa convidada. Hoje, a nossa convidada é a Andréa Lopes. Ela é terapeuta integrativa, ela é facilitadora de constelação familiar e numeróloga terapêutica. Então, o que eu gostaria que ela falasse um pouquinho para vocês é como que ela trabalha, o que é exatamente a constelação familiar. Pergunta também que eu queria fazer para ela, quais são os tipos de constelação que existem. Depois a gente vai especificar melhor cada um. Mas dá assim um panorama geral do que de quem é a Andréa Lopes pra gente. Boa noite, pessoal. A Andréa Lopes, acho que é a convidada do canal da adoção que deu mais trabalho para entrar online, mas a Lu é tão teimosa quanto eu e é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. A gente é teimosa, né? Então, eu sou terapeuta integrativa, facilitadora de constelação familiar e trabalho com numerologia terapêutica, como bem disse a Lu. A constelação familiar é um método de terapia breve que tem como objetivo levantar informações do sistema familiar e organizar esse sistema, tá? Basicamente é isso. Então, assim, dentro do que a constelação familiar é uma coisa muito difícil de explicar quando você nunca assistiu a técnica. A gente tem alguns vídeos no YouTube, porque a gente tem dois tipos de constelação, né? A constelação individual, que a gente utiliza bonequinhos e alguns instrumentos, que dentro desse método que a gente desenvolve junto com o cliente, a gente utiliza esses objetos para isso. E a gente tem a constelação em grupo, onde as pessoas que vão assistir e vão participar representam membros desse sistema familiar da pessoa que vai fazer a constelação. Então, o que acontece na constelação, né? A pessoa vai com uma questão, a questão pode ser financeira, pode ser um sintoma de saúde, pode ser relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, dificuldade no trabalho. Muitas questões são trabalhadas na constelação familiar sistêmica, né? Porque a gente entende, primeiro eu sou terapeuta integrativa, porque eu acredito que quando você cuida de uma questão emocional, em algumas situações, você devolve a paz para a pessoa, essa pessoa dorme melhor, começa a equilibrar suas funções físicas melhor e você está tratando o indivíduo como um todo. Né? Então, não tem como, eu não enxergo como a gente cuidar de uma pessoa, orientar no tratamento terapêutico dela, sem ter essa abrangência, sem olhar por esse ponto todo, né? Por esse ponto de vista. Então, a constelação nos traz um ponto de vista diferente dentro da ordem, né? É uma terapia que, nos moldes como nós usamos hoje, ela foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. É um senhor de 93 ou 94 anos, agora eu não me lembro, ele está vivo, alemão, faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 18 de dezembro. E no formato como tem hoje, ele que trouxe a constelação para a gente. E a constelação é baseada nas 3 ordens do amor, ou leis do amor, que ele colocou para ajudar a organizar esse sistema, né? O sistema familiar. Então, as 3 ordens do amor são o pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Se a gente for aproximar este assunto da proposta que a gente tem aqui no canal da adoção, a gente tem os processos que acontecem, e dentro desses processos, eu não sei muito o termo que vocês usam, vocês me perdoem se eu utilizar algum termo errado técnico dos processos, porque não é uma vivência que eu tenho como vocês. Né? A minha especialidade é a constelação, mas assim, vocês têm um processo que precisa se organizar. Então, vocês dizem lá na comarca, né, para o juiz, que vocês querem adotar uma criança. Aí, sei lá, vocês pegam os parâmetros que vocês têm que ter para estarem disponíveis, para estarem habilitados para adotar. Então, tudo tem uma ordem, tem uma regra que precisa funcionar, né, para as coisas andarem. Aí depois sai uma certidão provisória, depois sai uma certidão definitiva. Então, a grosso modo, né, eu que não sou especialista nesses termos, imagino que seja assim. Então, a constelação acontece desse jeito também. Né? A gente trabalha nas ordens do amor e nas ordens da ajuda aí num segundo momento.
tá? Tá. De tudo isso que você falou, peraí, eu perdi um trecho. Você disse que tem 3 pilares: o pertencimento, o equilíbrio e qual que é o outro? E a hierarquia. E a hierarquia, tá. E de tudo isso que você falou, me vem a seguinte questão. A constelação pode estar associada a uma religião? Por conta de trazer valores ou pessoas que existem, já existiram na sua vida, ou às vezes passaram pela sua vida? Não, a constelação familiar é uma ciência que está em desenvolvimento. Ela é feita baseada nas teorias da psicologia, na hipnose e na programação neurolinguística para a gente que facilita, né? A gente precisa dessas ferramentas para entender o que acontece. Por que tem essa questão que sempre aparece muito para a gente? É uma questão espiritual? Não, a gente está falando de física quântica. Quando a gente abre uma constelação, a gente está abrindo uma coisa que a gente chama de campo morfogenético. O que é esse campo morfogenético? É o inconsciente coletivo daquele sistema familiar que está se disponibilizando para a gente. Mas a gente está num país muito místico, né? E aí a gente tem constelação xamânica, a gente tem constelações que acontecem em espaços espiritualistas. Eu não tenho nada contra, não é esta a linha que eu trabalho, né? Eu não tenho nada contra, a gente respeita os profissionais, enfim, mas essas 3 coisas que a gente fala, o pertencimento, equilíbrio e a hierarquia, já dão muito pano para manga. E tem uma frase que o Bert fala que eu gosto muito, que é assim: o essencial é simples. Quando a gente vai assistir uma constelação, a gente não está falando da gente acessar as pessoas que já partiram. Eu tenho vários centros espíritas, eu estudo há muitos anos o espiritismo e a teologia da Umbanda. Eu tenho vários lugares para recomendar que tratam disso de um jeito espetacular. Na constelação, a gente fala dos nossos antepassados. A gente resgata histórias que aconteceram nos nossos antepassados. A gente não vai saber dos detalhes, algumas coisas que aconteceram na nossa família a gente nem sabe. E aí, num determinado momento da constelação, os corpos das pessoas que estão representando ali se posicionam e a gente enxerga que ali existe um segredo. Para vocês terem noção, a gente chega na constelação para colocar ordem nesses sistemas até os países de origem, né? Então, o que é a constelação? A gente tem constelação xamânica, tem constelação com cavalo. Eu faço constelação familiar, constelação organizacional, faço constelação veterinária, porque os clientes que eu atendo no consultório, às vezes você atende um casal e você vai fazer a ficha ali, e aí você faz as perguntas: vocês têm filhos? Nós temos um filho de 4 patas. Os animais, né, domésticos, os pets, eles têm um papel hoje dentro da família, né? Eles entram como substituição em vários casos que eu já vi que aconteceram, né? Eu tenho o meu cachorro, o Beethoven, o meu bebê, ele é o meu bebê, e eu peguei o meu bebê para fazer transferência já foi antes da minha separação. Ainda bem que eu fui fazer constelação familiar depois. Porque a gente faz, quando eu falo que a gente acessa o inconsciente coletivo daquele sistema familiar, a gente enxerga também na constelação, às vezes no mesmo dia, às vezes um tempo depois, o quanto o nosso inconsciente está agindo nas questões e nos problemas que a gente está tratando na vida, tá? Então, tem muito assunto para falar sobre a constelação, tem que desmistificar muito. Pois é. Colocando esse ponto da desmistificação, você mesma, né, acho que já deve ter lido e deve conhecer, claro, esse conceito de que a constelação é um pouco contra a adoção, né? Existe não diria que é contra, mas tem uma vertente que não vê com bons olhos por conta da constituição familiar. O que você tem a dizer com isso? Eu tenho a dizer o seguinte: a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei um pouco assustada. E aí a gente estuda muito, a gente lê muito, como eu disse, é uma ciência que tem movimento. O Bert é um cara que ainda produz muito, né?
muitos artigos, enfim, muita coisa. Então, se a gente vai entender o contexto que esse conceito foi criado, a origem dele, a história dele, quando ele fala, o que a gente já ouviu por aí, eu sou contra a adoção, não é bem assim. Primeira vez que eu ouvi, eu me choquei, mas depois eu fui entender que do mesmo jeito que a gente tem um processo de adoção, ele entende que tem que haver um processo para se decidir sobre a adoção. Então, dentro da realidade dele inicial, que eu tive esse primeiro contato com esse tema específico há uns 6 anos atrás, ele entende que a adoção deve acontecer primeiro quando uma mulher não quer o filho, os avós maternos como prioritários para cuidarem da criança, depois os avós paternos e depois os tios. E tudo bem, mas e aí se a gente não tem essa possibilidade, né? O que acontece? Então, é um ponto que eu questiono, eu precisei adaptar a realidade das pessoas que me procuram, porque assim, né, gente, a gente vai fazer uma faculdade, a gente vai fazer uma formação, isso em qualquer área da vida, não é 100% de tudo que a gente concorda. E se tratando de uma ciência, as coisas estão em evolução, as pessoas estão em evolução, e a gente precisa entender quais são as realidades diferentes. A constelação nasceu porque o Bert, com toda a realidade dele, ele entendeu que em qualquer país que ele tivesse, em qualquer tipo de formação familiar, os problemas que aconteciam, eles se repetiam. Talvez ele não teria tanta repetição de ver para lugares como processos de adoção, né? E aí, dentro da minha experiência, o que eu entendo? Eu entendo que a constelação familiar ajuda muito, sim, na constelação, porque senão, eu não falei que os 3 pilares são o pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Se essa criança não tem essas condições que ele coloca para adoção, que alguém da família seja adotante, então essa criança não vai pertencer. Ela vai ficar no abrigo até os 18 anos, acho que é essa a idade. Sim. E depois ela que caminha sozinha pela vida. Sim. Então você está tirando o direito dela de pertencer, ainda que ela crie a sua família, não ficam as origens, né? E ainda bem, a minha experiência em consultório, junto com essa crescente, essas sutis modificações que tiveram na própria experiência do Bert, e na experiência que vários outros consteladores tiveram, há uns 6 ou 8 meses atrás, ele lançou um artigo, não me lembro se foi num livro já, porque as coisas aconteceram na mesma semana, tal do campo morfogenético que a gente fala, né? Houve um caso de uma constelação que eu fiz, que a minha cliente passou por todos os processos, ela foi adotada por uma família amiga da família biológica, e ela passou por todos os processos de entendimento, pelo processo de testar a família que tinha adotado, que a gente sabe que tem isso, né? A criança adotada passa por uma fase de testar a família que adotou. E nessa época que eu fiz essa constelação, depois de um processo organizado, conduzido, essa cliente chegou à decisão dela, conscientemente, que para a vida dela, para poder dar à vida dela um profundo sim à vida dela, de que foi como foi, ela precisava renunciar à família biológica. Andréia, e o pertencimento, ela excluiu a família? Não. Ela renunciou. Excluir e negar é diferente de você renunciar. Você chega num processo de renúncia, essa minha cliente chegou num processo de renúncia, depois de que ela passou por todos os processos dela, de aceitação, negação, entendimento, não entender, aceitar, não aceitar, e ela fez isso. E naquela semana que a gente fez a constelação, tinha saído, uma semana depois saiu esse artigo do Bert falando sobre a renúncia. Então, talvez a gente tenha muita gente aqui que esteja nos acompanhando na live, que ainda tem essa coisa, não vou nem ver constelação, porque eu já sei que essa mulher vai falar que é contra a adoção. Gente, cada realidade, os sistemas familiares são únicos, são personalizados, né? Então eu acho,
primeiro assim, não estou sendo arrogante de ir contra aquilo que o Bert fala, mas estou relatando a vocês que tem havido uma transformação nesse sentido, porque a vida e o próprio trabalho da constelação tem mostrado os resultados em relação a isso, né? Tanto a família biológica como a família adotante. Eu acho que a gente tem que evoluir para isso mesmo, né? A gente vê o trabalho de vocês, né? Essa organização de vocês, de fazerem esses encontros para dividir a ansiedade, para resolver conflitos. Então, tem lugar para todo mundo. Todos têm o direito de pertencer. Sim, com certeza. E eu acho que toda ciência, toda teoria, ela evolui para algum lugar. Ela não começa igual e você permanece. Ela se transforma ao longo do tempo, né? Sim. E ainda bem que a constelação, um dos resultados que ela traz para a gente é essa organização, porque quando você entra num processo nós temos, né, o nosso sistema familiar. Quando você adota uma criança, você está juntando, é como se você fosse casar, você junta os sistemas familiares. Sim. Você está juntando um outro sistema familiar da criança que você adota, né? Eu já fiz a constelação há alguns anos atrás, né? Porque eu fiz por uma questão afetiva, e aí eu acabei fazendo, que resolveu muitas coisas da minha vida, eu diria, mas também não foi imediato. Para mim, demorou um tempo. Eu acho que eu comecei a ver o resultado da constelação acontecer, se é que eu posso dizer isso, ao longo de um ano e meio, porque às vezes as pessoas pensam que uma terapia é instantânea, né? Eu vou fazer hoje, semana que vem eu vou estar curada. Semana que vem eu vou estar bem. Que nem eu vi que você comentou que existe constelação sistêmica para saúde. Existe constelação sistêmica para trabalho. Repete para mim, Lu, que deu uma falhada, por favor. Não, é que às vezes as pessoas acham que qualquer terapia é uma coisa instantânea, né? E não é. Porque às vezes cada pessoa tem o seu processo para assimilar, para o inconsciente assimilar aquilo que você fez na constelação, né? Então, para quem não fez, na verdade é quase uma reprogramação da sua vida, porque você está ali colocando questões que de repente estavam escondidas, você sabe que existe, mas estão ali escondidas, e aí você põe para fora e verbaliza. Eu lembro que numa das páginas aí do Instagram, eles pediram para a gente publicar um conselho do ano, e eu publiquei: leiam sempre em voz alta, porque só assim o universo te escutará claramente. Porque às vezes a gente fica guardando as coisas que a gente tem para falar. Mas eu estou pensando. Mas Deus já sabe. Mas às vezes é importante você falar, verbalizar, colocar a coisa sendo dita para o universo te ouvir. Isso faz uma diferença tamanha. E é assim que acontece. Quando a gente faz a constelação em grupo, que tem as outras pessoas que representam, literalmente você está olhando a sua história de fora. E toda vez que a gente vê de fora, a gente enxerga melhor, né? Quanto ao tempo do resultado da constelação, assim, sei lá, 70% das pessoas que fazem já saem de lá como se uma caixa registradora tivesse liberando aquele monte de fichas. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas a constelação, ela pode ser um divisor de águas, que a gente já teve casos, teve um processo que eu acho que eu cheguei a comentar com você, de divórcio, que a pessoa foi falar com o juiz e falou: daqui 1 ano e meio você pensa nesse assunto de novo. Constelamos, acho que foram 12 ou 13 dias depois, o advogado ligou que o divórcio saiu. Então, aquilo desbloqueou uma questão que a pessoa, que eu acredito, a gente vê isso na prática, que estava algum inconsciente da pessoa, estava travando aquele processo de andar, e nesse caso quando ela é um divisor de águas, e em outros casos a constelação pode dar resultado até 1 ano e meio, 2 anos. Por isso que eu recomendo, a pessoa vem fazer constelação comigo, não aconteceu nada, quero marcar outra para a semana que vem. De jeito nenhum. Daqui 3 ou 4 meses a gente conversa. Normalmente eu faço no mínimo 6 meses de tempo, né? Eu preciso ter um hiato para o sistema que a gente organizou, para ele ter tempo de reagir, né?
um alerta. A gente tem pacotes de constelação sendo vendidos no mercado. Eu não recomendo. Nossa. Imagina você fazer uma constelação por semana. Quem conhece, eu convido todos a conhecerem. Espero que a gente tenha oportunidade de recebermos um dia só para a gente fazer uma constelação temática sobre adoção. Vai ser um prazer. E assim, é intenso, a gente mexe nos sentimentos, a gente fala que é uma cirurgia da alma, então pense você fazer uma cirurgia na alma toda sexta-feira às 2h30 da tarde. Não dá, gente, pra gente assimilar, pra gente sentir tudo aquilo, né? É uma coisa que eu não recomendo. A constelação tem indicações e tem contraindicações. Tá? Então, uma delas é essa, assim. Vai um pacote de constelação, aí tem gente que fala assim, olha, eu comprei um pacote com 10, mas eu fiz 4 só, tô achando que o profissional não é bom, eu quero constelar com você. Não, querida, vem pra terapia. Porque não dá, não é tudo tão rápido como o problema que nós tivemos ontem de conexão e hoje resolvemos e estamos aqui. A gente é muito especial. O nosso sistema familiar é muito especial, né? Os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas questões são muito especiais. Então, a gente precisa acostumar a desconectar dessa velocidade do mundo quando a gente está cuidando da coisa mais importante que a gente tem na vida, que somos nós, né? Com certeza. Precisa ter esse cuidado. E, Andréa, pegando esse gancho aí você falou da situação do divórcio, às vezes uma relação mal resolvida com familiares, eu digo, de primeiro grau, irmão, brigado, pais problemáticos, às vezes até problemas de droga, enfim. Como que você acha que a constelação pode entrar nesse lugar? Você acha que existe uma chance, mesmo envolvendo terceiros nessa relação? Sim. Porque isso depende não só de você, né, eu diria. Porque quando depende de você, talvez seja mais simples de tocar numa constelação. Mas é quando você não é o agente complicador da situação. E quando essa complicação vem de um pai, de uma mãe que você não sabe por quê, mas às vezes não tem a mesma afinidade. E digo pais de um modo geral, biológicos ou não. Às vezes você fala, nossa, mas por que vocês vivem se agredindo? E às vezes, como que você acha que pode ajudar a constelação, relações familiares, relações entre pessoas de primeiro grau? Além da genética que a gente traz outras coisas. A gente traz valores, a gente traz tradições, a gente traz costumes, bons e maus hábitos. A gente traz tudo, né? Daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente lembra ou não, muita coisa fica registrada no inconsciente de uma cena que você viu ali quando você tinha 1 ano e pouco. E aí, o que acontece? Às vezes, por amor ou pela dor referente à intervenção desses parentes de primeiro grau, nós repetimos esses comportamentos inconscientemente. Porque a gente aprende, né, com os nossos pais e vai reproduzindo, né? Por exemplo, a gente tem uma intransigência, vamos supor o meu jeito italiano de falar, né? Se prender a minha mão, não tem palestra, não tem nada na constelação, ainda segura. Mas se prender a minha mão, não rola. Tem alguns lugares, tô dando um exemplo para a gente ilustrar. Aqui em casa, às vezes, parece que é briga. Não, eu desço, o papai está lendo o jornal, a mamãe está mexendo a panela de molho, eles estão discutindo qualquer bobagem, né? E um sorrindo para o outro. Aí, quando eu vou em algum lugar, que eu tenho, cada lugar que você vai, você tem uma postura. Você vai no barzinho, é de um jeito, você vai falar para as pessoas, você precisa ter uma postura diferente. Daí, às vezes, eu falo assim, meu Deus, mas isso é meu? Não, esse jeito de falar é do meu pai. Neste momento, eu preciso deixar com ele o que é dele e ficar só com o que é meu, que é aquele preparo técnico que eu fiz de falar. Essa herança familiar, neste momento, eu deixo para eu usar no almoço de domingo, na festa do sábado à tarde. Então, quando você fala, ainda que a gente não seja o agente de um problema com esses parentes de primeiro grau, por amor ou por dor, inconscientemente a gente repete
aquilo que a gente não gosta no outro. Por isso que eu falo que a gente tem as teorias da psicologia, porque eu estou falando um pouco de Jung, né? Tudo aquilo que te irrita no outro é uma coisa que você tem que olhar para você mesmo. Sim. Então, na constelação a gente aprende, quando a gente organiza, a gente aprende a identificar aquilo que é nosso e deixar com o outro que é do outro. Então, expectativa é um problema de quem tem. Sonho, né? Sonhar, né? A gente, eu sonhei que o meu filho ia ser... Esse é um problema do seu sonho. A gente precisa entender como é que vai ser esse filho. Então, na constelação, a gente abre, a gente amplia essa visão e começa a colocar cada um ter a sua responsabilidade. A gente não fala de culpa, né? Mas a gente fala, cada um fica com a sua parte da responsabilidade e começamos a caminhar com novos comportamentos. Nossa. Então, dá para ajudar também. É muito autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer o outro para poder lidar, né, com essas diferenças, né? E quando a gente fala isso no núcleo familiar, é muito intrínseco, né? É muito nosso, é muito misturado, então é difícil separar. Às vezes é difícil eu saber o que é meu e o que é da minha mãe. Sim. Nossa, mas será que esse comportamento é meu ou é da minha mãe? Não sei. Aí às vezes precisa de 1 ano e meio para entender. Não, eu estou repetindo esse comportamento por amor à minha mãe, para honrá-la, né? Porque é um comportamento que de repente ela queria que eu tivesse, mas aquilo está te amargurando, aquilo está te... Aí você deixa com o outro, que é do outro, fica com o que é teu, e aí também é uma surpresa para o outro, que vê uma florar diferente, né? Sim. Então tem muita coisa que a tua constelação traz à consciência, e por isso que precisa desse processo para transformar questões que são mais intensas, né? Eu ainda acho que está um pouco, não sei, eu vou perguntar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, o que elas estão achando, se está ficando claro para elas. Teve gente que já disse que já fez constelação, já constelou com você. A Maia também disse que já faz, ela é representante em outras constelações, então ela também assiste. Legal. E depois a Andréa vai falar um pouco do jeito dela de trabalhar, como que funciona. Ela é de São Paulo, capital. Mas agora eu queria ouvir um pouquinho vocês que estão assistindo. O que vocês estão achando? Tá ficando claro? Tem alguma pergunta para fazer? Vamos ver se alguém vai se manifestar. Depoimentos vieram. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para ver o pessoal. A gente já viu vários memes na internet, o pessoal falando assim, mas o que é constelação? Mas como é difícil de entender, e de fato, é uma coisa que não é muito fácil de explicar, e quando você vai, sempre tem várias carinhas assim, agora eu entendi. É muito legal quem não for de São Paulo procurar pessoas e assistir uma constelação. É bem interessante. Olha, a Ellen Underline Rafael, ela colocou a seguinte pergunta, porque ela não estava no começo. Então, tenta resumir para ela, dizendo o que é constelação e se você conhece em Sorocaba algum núcleo. Ellen, né? Isso. Ellen, boa noite. Eu estava falando para o pessoal aqui, a constelação é um método de terapia breve que tem por objetivo levantar informações sobre o sistema familiar e colocar ordens nesse sistema, né? É um método que foi criado por um alemão chamado Bert Hellinger, que está vivo ainda bem, que por muitos anos, que trouxe essa ferramenta para a gente no formato como a gente usa hoje. E o que ele usa para colocar ordem nesse sistema? Qual é o critério, né? São as 3 leis do amor: o pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Então, o pertencimento, todo mundo tem o direito de pertencer a um sistema familiar. Se a gente for pensar, todo assassino tem uma família. E como ter um assassino numa família? Como não excluir? Sim. Né? Acontece, isso é uma coisa que acontece. Então, os casos de exclusão, que eram mais comuns também, alguns anos atrás a tuberculose não sabia como tratava, então colocava no quartinho o parente que tinha lá, a gente não sabia como contagiava ou não,
mais recente, a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? O vírus da AIDS também foi uma questão de exclusão. Então, assim, filha que engravidou cedo também era motivo de exclusão, né? Hoje as coisas estão mudando. Então, o pertencimento, alguns exemplos são esses. O equilíbrio entre dar e receber, né? Que a gente tome do outro só aquilo que a gente precise e que o outro nos dê só aquilo que ele tem, né? Olha, deixa eu só fazer uma parte. A Rê Forato está colocando o depoimento dela. Eu conheço um pouco de constelação e acredito que pode ajudar muito no processo de adoção por 2 fatores. Primeiro, alinhar o núcleo familiar quando da elaboração do luto do filho não gerado. Segundo, quando da chegada do filho adotivo, em não idealizar esse filho e integrar os sistemas das famílias dos pais e do filho. Eu também acredito nisso, Rê. Porque uma coisa é você sem uma, vamos chamar assim, interferência. Quando você acessa um outro ser na sua vida, seja ele filho, marido, irmão, que de repente você, né, acaba contraindo durante a vida, você está agregando à sua história sistêmica um outro ser. E isso acaba, né, dando reflexos, penso eu, tá? E aí eu acho que a André vai poder falar melhor, mas eu também acho que isso acaba alinhando tudo, né? Porque a gente fica Olha o finalzinho, mas eu entendi o que você falou. Perfeito o que a Rê colocou. Na minha vida, por exemplo, né? O Guilherme ficou comigo até uns 4 meses e meio, depois ele foi embora. E eu achei que estava super resolvido. Quem que é Guilherme? Meu filho. Achei que estava super resolvido. Fiz o meu processo de luto super elaborado. Deu tudo certo. Aí fui constelar uma questão e não estava resolvido. Não lembrava mais. Aí cheguei em casa, falei para o pessoal, falei, olha, eu tenho uma irmã mais velha, que tem a Mariana, nós engravidamos juntas, a Mari está aqui, campeã, e o Gui foi embora. Hoje, quando alguém pergunta, de uns 2 ou 3 anos para cá, depois que eu constelei apareceu essa questão, alguns familiares dão aquela torcida no nariz, porque foi por amor e por dor da perda de todo mundo, nunca se falou sobre esse assunto. Então, hoje, quando aparece alguém de longe e fala assim, mas você não tem filhos? Agora a resposta é diferente. A minha mãe fala assim, eu tive 2 netos. O Guilherme, que não está mais aqui, e a Mariana, que está aí. Por que é legal isso? Às vezes a gente perdeu uma criança, no meu caso eu optei por não ter mais filhos. Mas se eu mudar de ideia, daqui a um tempo, eu preciso entender que o filho que eu vou ter não é o primeiro, ele é o segundo. Porque senão ele vem com aquela carga de ser o primeiro, e isso a gente coloca em ordem na constelação. Então a gente pergunta para um casal que vai constelar, quantos filhos você tem? Nós não temos filhos. Já teve um aborto? Teve 2. Então você teve 2 filhos. Esse tipo de informação a constelação traz, porque, por exemplo, já conheceu aquela pessoa que fala assim, eu não consigo me encontrar na vida? A pessoa não dá certo no trabalho, a pessoa não consegue um relacionamento assim, minimamente saudável, a pessoa não se dá bem com a família, aquela pessoa que não se acha no mundo, a pessoa fala assim, às vezes acho que eu não sou desse mundo, ela não encontrou o lugar dele na família. Várias vezes a gente foi fazer o levantamento das informações e esse filho é tratado como primogênito e às vezes a mãe perdeu 2, entregou um para adoção, ele é o 4º filho. Então se ele não encontra o lugar dele na família, ele não encontra o lugar dele no mundo, né? E o resultado de uma constelação nisso que a gente vê e me emociona, que a pessoa faz a constelação, depois de 6 meses, 7 meses, 1 ou 2 anos, nos procura e fala assim, olha, então, eu melhorei o relacionamento com o meu pai, agora eu ajudo ele financeiramente, você não sabe, eu já comprei o meu carro. Muda, porque a pessoa encontra o lugar dela. Parece que desata os nós, né? Você fala um detalhe, né? Mas não é um detalhe. Aquilo aconteceu, aquilo teve um espaço, né? E foi engraçado quando eu fiz a constelação que apareceu meu filho. O pai do meu filho tinha uma família antes de nós nos relacionarmos. 2 meses depois da constelação faleceu um amigo nosso em comum. E eu conheci a irmã do meu filho, uma coisa que eu jamais ia imaginar.
E ela me falou, olha, eles estão indo embora, você não vai contar pra gente a história do meu irmão? Então, quer dizer, a gente acha que elaborou, mas tem outras pessoas envolvidas nesse sistema. Ela também, eu a excluí, né? Eu passei o luto sozinha, mas e desrespeitei aquela dor. E só com a constelação que eu fui entender. Porque aquela menina tinha também a questão de... Eu era seu filho, mas também era meu irmão. Então, a constelação ajuda muito a organizar esse tipo de coisa. Muito. Até o processo da gente trazer para o consciente, né? Porque é isso que digo. Para mim, estava super resolvido e estava tudo bem. Sim. E estava, de fato, não era uma ilusão, mas ainda tinha muita coisa, porque estava tudo bem até onde eu tinha o conhecimento. Depois que você amplia o teu conhecimento, né? A ignorância liberta em alguns pontos, né? Aí depois você começa a ter um outro tipo de ponto de vista, um outro conhecimento, você fala, nossa, como ficou mais leve agora? Como ficou mais fácil, né? E as coisas começam a fluir de um jeito diferente. Porque estão alinhadas, né? Tomam o seu lugar, né? Tomam posse do seu espaço. Agora me fala, Andréa, como que funciona essa história da constelação familiar sistêmica no seu ambiente de trabalho? Como você lida com isso? E você já constelou uma pessoa que pretende adotar? Não? E como você planeja? Porque quando a gente se conheceu, falando um pouco para o pessoal, a gente se conheceu num bate-papo do Facebook sobre adoção. Mas porque eu fomentei a pergunta sobre constelação. Aí a Andréa acabou caindo na conversa. E, de uma certa forma, eu percebo que as pessoas não sabem exatamente como é a conexão adoção e constelação. Porque eu acho que a constelação não é só para adoção, mas a gente está pondo ela em foco aqui porque é o nosso assunto em comum. Às vezes, um problema meu de saúde não é um problema seu, não é um problema da Priscila, não é um problema da Paty, por exemplo. Entende? Mas o problema da adoção, de um modo geral, é uma coisa que nos atinge. A todos que assistiram essa live. Então, todos estão nesse momento. Então, por exemplo, essa fase que eu me encontro hoje, que é habilitada em fila de espera. Hoje, conversando com algumas colegas, a gente brinca para descontrair um pouco, mas a ansiedade bate muito forte. Eu conheci gente durante essa jornada do canal da adoção que já está na fila há 7 anos. Então pensa, como que essa pessoa lida com essa ansiedade? Como ela pode, de repente, através da constelação ou não, através de outra terapia, ou através dela mesma, trabalhar isso? Eu não vou dizer que vai passar, cortar o tempo, mas resolver essa angústia que bate, sabe? Como? Fala pra gente. A gente já fez constelação de pessoas que foram adotadas e de pessoas que não comentaram com a gente. A questão da pessoa não era o processo de adoção. A pessoa não foi constelada no processo de adoção. O processo de adoção apareceu durante a constelação. É muito difícil para mim especificar, porque aqui a gente tem vários casos. O caso de quem está há 7 anos, o caso de quem entrou agora, o caso de quem está há 1 ano e meio. Então, seria muita irresponsabilidade da minha parte ser específica com isso, né? O que é que aonde a constelação vem ajudar nos processos de adoção? Ela é um outro processo dentro da sua vida. Talvez isso seja um pouco desesperador pela pergunta que você fez, mas não é. Os caminhos, eles começam por dentro, né? Tem jeitos de lidar com a ansiedade. A gente sabe qual é o motivo da ansiedade. Sim. A gente sabe quais são os processos que vocês passam ali, o tempo que rola para um, o tempo que rola para o outro. Eu não consigo ser específica para você, seria verdade da minha parte, falar, olha, podemos resolver nisso. Mas quando a gente abre o campo morfogenético, isso grita para a gente. O caso dessa pessoa que o juiz disse, olha, daqui 1 ano e meio é que vai sair o seu divórcio. A pessoa me ligou 13 dias, a pessoa, você não estou entendendo nada. Saiu. Então, naquele momento, naquela constelação, ela identificou que ela estava separada há 1 ano
aspas, mas a rotina toda da vida dela era uma rotina de convivência com aquela pessoa. Então ela não tinha de fato separado, ela não tinha de fato encerrado um ciclo, feito separação de corpos, tira suas coisas de casa, não sei o que. Não, foi aquela separação meio vagabunda, sabe? Sim. Não, estamos separados, mas de vez em quando você passa aqui, pode vir jantar, não sei o que. Quando ela entendeu aquilo, que ela foi mudar para uma outra cidade, tal, que ela começou a tirar coisas do armário, se desfazer de coisas, olhar objetos pessoais, a gente identifica que pode ter sido isso, que ela encerrou um ciclo, e então o campo morfogenético, que a gente pode chamar de universo, entendeu e falou assim, agora ela pode assinar esse papel. Então são exemplos que a gente dá assim, da nossa vivência, do que eu já vivi. Eu não posso criar uma expectativa dentro dos processos de vocês do que pode acontecer. Sim, sim. Se transforma, transforma. Agora é impossível dizer o que pode transformar para cada um. E outra, né? Às vezes você vai em busca de algo e encontra outra coisa, né? Às vezes você está achando que isso é o que mais está movendo a sua vida e, de repente, numa constelação, você encontra a resposta para outras coisas que você, às vezes, nem lembra ou nem sabe que existe aí no teu caminho. Sei lá, você está com um probleminha... Eu estou sempre usando exemplos aqui que acho que são até distantes da realidade de vocês. Mas, assim, está tudo focado, o processo, está toda a documentação certa, a casa pronta, está tudo em ordem. Sim. Mas tem um gato que não gosta de criança. E aí é um problema que você não sabe como vai resolver. E é uma coisa assim, eu vou ter que dar o gato. Você nem olhou para aquilo. Seu inconsciente registrou, mas você não olhou. Aí você vai fazer a constelação veterinária. Aí quando você coloca tudo num lugar, cria-se o espaço para que aquilo ande mais rápido. Entende? Eu sei que é difícil de entender para quem nunca assistiu constelação. Para quem nunca assistiu ou nunca fez, fica meio nebuloso. Por isso que agora eu vou pedir para você tentar, assim, ser o mais simples possível, porque a gente, no seu jeito de trabalhar, como funciona? Porque a gente tem agora os últimos 10 minutos, então 5 minutos fica para você falar do seu jeito. Olha, Lu, eu tenho os meus encontros mensais, eu tenho os meus grupos que acontecem. Nesses grupos, normalmente, por exemplo, eu fiz a constelação individual quando eu nunca fiz em grupo. Então, explica pra gente agora, de forma prática, como você trabalha. Eu faço 2 tipos de atendimento, ambos presenciais, tá? Eu não faço atendimento online, porque eu acho que essa abertura do campo morfogenético é uma coisa que precisa estar junto. Se eu tenho um cliente que eu já atendo nas terapias e o cliente vai fazer uma viagem para fora do país e precisa constelar, é outra situação. Eu já tenho uma aproximação dele e aí, nesses casos, eu abro exceção. Mas eu faço constelação só presencial. Faço em individual e faço em grupo. Então, normalmente, eu faço um sábado por mês e uma quarta ou quinta-feira à noite durante a semana. O meu consultório fica em São Paulo, na Zona Leste, no Tatuapé, bem próximo ao Jardim Anália Franco. E eu tenho 2 datas de constelação para fevereiro. Dia 2 de fevereiro, às 15h30, que é um sábado, 3h30 da tarde. E no dia 20... Ai, meu Deus, agora fugiu. Dia 21 de fevereiro, que é uma quinta-feira, às 19h30. Normalmente eu faço uma palestra antes para explicar melhor o que vai acontecer, como é que as coisas funcionam, o que acontece e o que não acontece. E são nesses 2 dias que a gente tem para fevereiro. Normalmente são 2 vezes por mês, um sábado e um dia da semana à noite, para a gente conseguir aí atender os horários de todo mundo. E as constelações individuais são direto no consultório, de segunda a sexta. Tá. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, fala das suas redes sociais. Eu estou no Instagram, Andrea Lopes73. Eu coloco bastante coisa, minha agenda está toda lá, das outras dinâmicas e cursos que eu ministro. Ministro cursos na área de autoconhecimento, que vem nessa toada. A constelação é um processo de expansão da consciência do sistema familiar. Então, eu trato com algumas dinâmicas individuais que eu faço em grupo, dinâmicas assim, tenho cursos que eu ministro. E a minha página é Andrea Lopes 73, ali tem o WhatsApp. Eu espero que tenha sido
esclarecedor para vocês, apesar de entender a dificuldade que é a gente explicar a constelação sem assistir um ao vivo. Mas eu estou disponível para vocês sempre que vocês quiserem. E estou com vocês acompanhando e divulgando também para as pessoas esse trabalho espetacular que os grupos de vocês fazem. Imagina. Olha, André, eu agradeço muito, viu, a tua presença, o teu empenho, o teu carinho comigo, com o canal, em estar aqui hoje para falar para o meu público, para o seu público, da importância e também dessa questão, né? O que é constelar, como se dá a constelação e o que ela pode transformar na sua vida se você quiser. Ninguém é obrigada, né? É verdade. Então, agradeço a todos vocês também que estiveram aqui essa noite com a gente. Quero lembrá-los, quem chegou agora, que amanhã a nossa live da Isa Morim foi adiada. Ela foi transferida para a próxima semana, porque a Isa simplesmente terá uma oportunidade artística. Eu não posso falar ainda, porque a gente sabe, né? A gente tem que agora fazer pensamento positivo para que ela se dê bem amanhã. Porque futuramente teremos aí uma menina prodígia brilhando. Só isso que eu posso falar para vocês. Então é por uma boa causa que ela não estará na live amanhã. Então a gente vai cancelar, transferir para a próxima semana. Fiquem de olho que eu vou publicar o próximo dia da live dela e seria interessante vocês convidarem os pequenos para participar. A Isa só tem 11 anos, ela também é filha da Priscila e do Elias, do perfil Escolha de Amar. Ela tem uma história linda de superação, de transformação e de que hoje galga um espaço que muitas famílias poderiam questionar, mas a família dela abraça a causa e eu acho isso lindo. Ela vai ser artista. E também, mais um convite que eu quero deixar para vocês. No domingo, isso mesmo, dia 26, nós estaremos... É domingo, dia 26? Dia 27? Então, dia 27, domingo, nós estaremos com uma live especialíssima falando sobre adoção especial. O que é adoção especial? São crianças, adolescentes também, que vivem em abrigo, mas que têm alguma deficiência, pode ser motora, mental, psíquica. Como lidar com essas crianças e também adolescentes que estão no abrigo e que, de uma certa forma, são preteridos, né? Então, estão abandonados. Existe o apadrinhamento afetivo também para essas crianças. Então, nós teremos duas convidadas, uma que faz apoio e milita por essa causa, que é a Tamires, e a outra é a Rita, que faz o apadrinhamento e que durante o apadrinhamento ela se apaixonou por uma pessoa, ela acabou já entrando quase em dias finais do processo dela de adoção para essa criança, que na verdade não é uma criança, é uma adolescente, mas é uma história lindíssima também, porque é um amor verdadeiro de mãe e filha, que nasceu de um apadrinhamento, de uma adoção especial. Então, eu espero vocês na live de domingo, às 6 da tarde, ok? Então, Andréia, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada. E agora... Estou com vocês. A gente se vê na próxima live. Gostaram da minha produção, gente? Não, depois da última ninguém me pega mais, viu?